Oi gente, tudo bom? Aqui é a Nina e eu vim mostrar um aquecimento de escalada para vocês. Na verdade, um exemplo de como pode ser feito, né? Tem várias maneiras que podem funcionar. Eu curto começar dando uma certa espreguiçada assim, só para acordar um pouquinho mais o corpo. Depois acho importante a gente colocar algumas respirações profundas. Não precisa nem ser muitas, nem muito tempo, mas é importante treinar essa respiração um pouco mais abrangente do que a gente faz no nosso dia. E também gera um pouco mais de foco e concentração para o treino, eu acho bem importante. Depois disso, eu curto fazer uma checagem articular, que é quando a gente mexe todas as partes do corpo que dobram, basicamente, para ver se está tudo bem. Às vezes algumas dorzinhas a gente descobre no meio do caminho, então é legal ir fazendo movimentos articulares, assim, de ir e vir, até para ir lubrificando as articulações e preparando para o treino. Eu geralmente faço dos pés à cabeça, né, para não esquecer de nenhuma partezinha, mas aí você pode até criar a estrutura que você achar melhor. Depois que a gente aqueceu cada partezinha em separado, vale a pena adicionar um pouquinho mais de intensidade para aumentar o calor do corpo, para o sangue fluir um pouco mais rápido e melhor e ajudar a gente a preparar para a atividade que vem em sequência. Sempre vale a pena fazer isso gradualmente, né? Cada mudança muito brusca, assim, pra gente que não tem mais um estilo de vida completamente ativo no dia inteiro, é muita coisa. Então a gente tem que sempre, né, de preferência, fazer isso gradualmente. Pode colocar exercícios que você já conheça, aí de preferência vá aos poucos colocando coisas novas, mas em geral é só colocar exercícios que tenham movimentação ampla e que você consiga executar em sequência, repetidamente. Tem vários equipamentos que a gente pode usar para ajudar a gente a treinar, especialmente aí nessa parte do aquecimento, né, fora do muro. E eu curto bastante usar os bastões, eu acho que é uma ferramenta assim acessível, que é fácil de guardar, que não é, enfim, todo mundo pode ter. Então aí eu tô fazendo basicamente um aquecimento dos ombros, entra um pouco de mobilidade também, né? Parte do treino de mobilidade é você utilizar a amplitude que você já tem, para que você melhore e lapide essa mobilidade. Claro que às vezes a gente tem que recortar algumas partes e trabalhar nelas, mas uma grande parte do aquecimento que eu gosto de fazer é colocar a mobilidade junto aos pouquinhos, com movimentos que eu já conheço, com coisas que eu já estou realizando assim tranquilamente. Eu acredito que seja especialmente importante a gente trabalhar a mobilidade, e para fazer isso fica bem mais tranquilo se você tiver algumas sequências de movimentos para trabalhar no comecinho do treino. É como se você abrisse espaço no seu corpo para mais força entrar, né? Porque mobilidade é você conseguir ativamente se colocar em determinadas amplitudes de movimento. Então, essas sequências ajudam muito a gente a repetir esses exercícios para ir aumentando devagarinho a mobilidade que a gente tem e, mais importante também, praticando a mobilidade que a gente já tem. Então aí vocês estão vendo eu fazer a Jurema, eu dou nome para as minhas sequências de mobilidade, que é uma mobilidade, que é uma sequência bem importante de mobilidade para o quadril, que é muito importante para quem escala, para todo mundo, né? Mas para escaladores especialmente. E depois, um pouquinho depois, eu vou realizar outra que eu dei o nome de Iracema, que também pega um pouquinho de mobilidade de quadril, um pouquinho de torções de coluna, alguns movimentos básicos ali do ser humano eu coloco às vezes, como cócoras e tudo mais. É muito importante, acho que faz diferença a gente ter uma rotina de mobilidade, não só no aquecimento do treino, mas assim no começo do dia e tal. Enfim, fica aí uma boa ideia para vocês. Um pouquinho depois de ter trabalhado a sequência de mobilidade para alguns pontos fracos que eu tenho, aí cada pessoa vai ter que pesquisar e analisar com a ajuda de um treinador o que tem que fazer. Eu curto colocar alguns movimentos de locomoção e de movimentação natural do ser humano, é assim que eu chamo pelo menos. Alguns movimentos como engatinhar, agachar e coisas assim. Coisas que a gente fazia quando era bebê e agora, como a gente fica muito sentado, às vezes a gente perdeu o jeito de fazer.
Mas quando a gente revisita esses movimentos, é muito natural que eles surjam, mesmo que no começo um pouco tortos, por não ter tanto tempo de uso, mas aos pouquinhos eles vão melhorando e melhoram muito a nossa mobilidade também. Eu acho que é uma coisa que casa muito bem depois de ter passado pela sequência de mobilidade, colocar algumas coisas de movimentação do ser humano. Aí, se você tiver dúvida sobre isso, claro, você pode consultar um treinador, ou lembrar de o que você fazia quando foi criança, rolamentos, brincadeiras usando bastante o chão, assim, se pendurar, enfim. São coisas que a gente fazia muito na infância, a gente perdeu um pouquinho de contato, mas vale a pena repetir um pouco no começo do treino. Logo depois eu curto também colocar um pouquinho mais de aquecimentos específicos para partes que eu vou usar muito na escalada, como ali cintura escapular, toda a parte de dedos, punhos, mão, antebraço, braço. São partes um pouquinho menores que a gente não usa muito no dia a dia, então é legal dar uma checada se está tudo certo, se tem alguma diferença entre direito e esquerdo, se tem alguma dor e sensação estranha, antes de colocar o peso da parede, né, para de repente sentir alguma coisa no meio do treino. Depois disso, você está pronto para ir pro muro. Então é legal escolher uma parede para você começar que não seja tão exigente fisicamente, tão inclinada assim. Idealmente uma parede mais reta, que você tenha como fazer movimentos bem diversos e amplos, quem sabe até seguir uma linha de resistência ali, né, uma travessia, um boulder um pouquinho mais longo, que você consiga fazer movimentos mais exploratórios, diferentes, para aquecer o corpo de uma maneira mais intensa e específica. Aí eu escolhi uma parede de resistência, que a gente tem algumas sequências mais longas, coloquei alguns movimentos que não são tão necessários para necessariamente terminar o boulder, mas que me levam a aquecer um pouquinho mais as partes que eu sei que eu tenho que tomar cuidado e olhar um pouco mais, até um pouquinho mais de técnicas básicas que eu fui incluindo junto. Depois é legal a gente visitar algumas técnicas no começo, nessa parte que a gente está descansado ainda, para você ir colocando o corpo nesses momentos e deixando ele ficar um pouco mais acostumado com movimentos que não são utilizados no dia a dia. Então, por exemplo, deixar abrir a porta, que nem a gente chama, né? Ou fazer um flag, fazer um movimento de drop knee, algumas coisas assim, para ficando cada vez mais tranquilo e fácil de você colocar isso quando for necessário realmente em algum boulder. É importante que a gente coloque no treino, em uso, algumas coisas que a gente imagine que vai ser necessário nos boulders na sequência, nos desafios mesmo, assim. Então, às vezes, uma transferência de peso que é um pouco mais difícil, um uso de pé que você não está muito acostumado ou que geralmente você erra bastante, maior uso de pernas, né? Na posição que eu chamo de sapinho, que você estica bem os braços, por exemplo, dobra bem as pernas, usa bem as pernas para ter o impulso para seguir adiante. Essas coisas que você vai percebendo que são seus pontos fracos, é legal colocar para treinar quando você está descansado no começo do treino. Depois disso, entra o treino propriamente dito, né, que é aquela grande parte do meio do treino, onde você vai colocar o que você tem que trabalhar no dia, o que o seu treinador planejou para você, de acordo com o teu objetivo, de acordo com a fase que você tá, com a sua rotina, enfim, aí tem várias questões que a gente deve levar em conta. Para as meninas, até o ciclo menstrual, a fase de vida que está passando, o que descansou do último treino, o tanto de atividade que tem já no dia a dia, na vida, enfim, são vários fatores. Dependendo, talvez valha a pena você treinar algumas atividades mais tranquilas com mais técnica, ou algumas coisas com um físico mais puxado, assim, vai depender do teu objetivo e da sua disponibilidade de tempo e de descanso pré e pós. Eu espero que você lembre que cada dia pode ser diferente, que o nosso máximo não é o mesmo todos os dias, que os desafios não vão ter o mesmo tamanho todos os dias e nem em todas as fases da nossa vida, né, do nosso treinamento.
Então, quanto mais você se conhecer melhor, troca essas informações com o teu treinador ou treinadora, anota o que está acontecendo, né? É importante saber que o mais importante é não parar, por mais que você precise às vezes de mais descanso, menos descanso, mais apoio, menos apoio, enfim. Aí só você vai saber dizer. Lembra que ninguém conhece teu corpo como você, afinal você vive com ele a vida inteira. Então confia no que você sentir, mas experimente coisas novas. A gente cresce muito com os desafios, não só na escalada como na vida, mas na escalada especialmente, que é um esporte sem padrão. São desafios todo o tempo. Por mais que você conheça o boulder, às vezes o teu corpo tá diferente, você se coloca diferentemente ali. Então, enfim, saiba disso e no fim tudo vai dar certo. Um pouquinho depois do treino no muro, é interessante colocar uma parte física. Claro que vai depender das suas características, de como é desenhado o seu treino. Algumas pessoas precisam mais de treino compensatório, né? Porque a gente puxa muito escalando, então de repente colocar alguma coisa de empurrar seja interessante, entre outras coisas, para o corpo ficar em equilíbrio, né? Mas isso é uma coisa bem particular e vai depender de caso a caso. Depois que você terminou todo o treino, é importante separar um tempinho para fazer um alongamento com foco em relaxamento e voltar à calma. Não vai ser aquele alongamento para você puxar demais e sentir dor, ficar muito tempo segurando, né? Mas com foco em relaxamento mesmo, para você se preparar para a recuperação e volta para casa. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha facilitado aí algumas coisas para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Lembrando que o treino não é receita de bolo, né? É impossível fazer uma coisa assim muito tabelada, muito protocolo, mas tem algumas coisas que são importantes. Eu espero que tenha colocado elas para vocês de uma forma simples. E de qualquer maneira, a gente está sempre descobrindo coisas novas e testando coisas diferentes, então se permita também experimentar algumas coisas que você nunca fez, fazer de outro jeito, experimentar e vai se estudando, é só assim que a gente cresce, tá bom? Obrigada e até mais!